obrigada por estarem presentes nesta etapa final dos 25º Encontros Filosóficos. De facto, tem sido uma maratona que percorreu 3 ilhas, mas estamos já na fase final. Vamos iniciar esta sessão, portanto, da noite, agora com um pequeno apontamento musical com um aluno da nossa escola e do Conservatório, que é o Manuel Galagão, que vai ser acompanhado pela sua professora de piano, a professora Ninelsa Markvalova. Logo de seguida, o professor Carlos Lobão, que é o coordenador do Clube de Filatelia, e um representante dos Correios de Portugal, vão lançar o selo comemorativo dos 25º Encontros Filosóficos. 25º Encontros Filosóficos já tem um peso histórico, não é? 25 anos são muitos anos. São muitos anos, Sr. Deputado. E seguidamente passaremos a palavra ao Deputado João Ferreira, que está aqui para nos falar. Eu agora preciso de um programa e peço desculpa, agora não estou preparada. Tens um programa contigo. Queria dizer o título da sua comunicação. Mas vou apresentá-lo depois, com calma. Obrigada. É que eu de memória não sei, a memória já não está boa. A comunicação do deputado João Ferreira é olhar criticamente o mundo, novos modelos de desenvolvimento sustentável. E, de facto, neste mundo em mudança, precisamos de nos repensar, não é? Neste mundo, que é o nosso. E precisamos de pensar qual é, de facto, o desenvolvimento, o verdadeiro desenvolvimento social, não é? Se é este do consumo desenfreado que estamos sempre a reivindicar e que leva, de facto, ao desperdício, sobretudo nas sociedades ocidentais, e que se traduz numa desigualdade brutal em relação à maioria dos povos do mundo que vivem em condições subhumanas, ou se é, de facto, um desenvolvimento mais justo e equitativo. Mas a arte também nos faz pensar no mundo e é por isso que, e sobretudo através da arte, podemos situar-nos no mundo, penso eu. A estética ajuda a termos uma relação mais harmoniosa com as coisas. Nesse âmbito, eu vou chamar o Manuel Galagão e a senhora professora, e para eles peço uma salva de palmas. Manuel, vou ter que os chamar, que acho que eles não ouviram ouvir.
Não é preciso? Como é que fazemos? Acho melhor esperar mesmo, talvez. Pronto, eu vou só dizer duas ou três palavras. Nós, desde há uns anos, esta parte, fundámos na Escola Secundária da Riaga, que foi a teoria. Fala mais alto. Diz, Margarida. Fala mais alto. Margarida, eu vou fazer, isto é assim que eu faço. Eu vou tentar falar alto. Nós fazemos este ano 25 anos. Portanto, o Clube Filatelia nasce na altura que nasce na Escola Secundária da Riaga e os avós filosóficos. 25 anos, no dia 10 de novembro, estamos a preparar um programa à nossa medida para que nesse tempo possamos realmente fazer uma coisa com a dignidade que isto merece. Com os encontros filosóficos nós temos tido uma colaboração que vem desde a sétima edição, embora depois passámos uns anos sem haver grande atividade conjunta e depois passámos a colaborar de várias formas. E hoje, e a convite da professora Munição, perguntou-me se nós teríamos algum interesse em colaborar nesta edição dos encontros filosóficos. Nós achamos que sim, evidentemente que é uma edição de 50 selos. O clube é demasiado, entre aspas, pobre para fazer edições maiores. Mas, de qualquer maneira, quero dizer que estas edições têm chegado a todo o lado. Há um conjunto de selos que vão sendo dispersos um pouco por todo o mundo, através, sobretudo, da Ação Académica de Coimbra. E queria só dizer aos senhores duas coisas que me permitem. Em primeiro lugar, o Clube Filatelia, naturalmente, o grande objetivo é a valorização do colecionismo. Neste caso, do colecionismo filatélico. Mas nós temos colaborado com alunos em coleções de natureza prática. E o outro grande objetivo, que é a promoção da história e da cultura, sobretudo desta ilha e dos Açores em geral. E neste contexto, digo só duas coisas. Primeiro, nós temos feito dois livros que podem retratar o que eu acabo de dizer, que são Moinhos dentro dos Açores. Nós fizemos um levantamento de todas as ilhas da região autónoma, à exceção das Flores, não há moinhos dentro da ilha das Flores. Curiosamente não há, mas há muitos moinhos de água. E outro livro que nós fizemos foi As Casas do Espírito Santo. Como toda a gente sabe que é uma festa tradicional e marcante na história dos Açores, e com os alunos da nossa escola, e com antigos professores da nossa escola, e com colaboradores e amigos que eu tenho um pouco por todas as ilhas, nós conseguimos construir este património que muitas vezes as pessoas não ligam. Passamos, não ligamos as casas de São Paulo. E, portanto, entendemos que os encontros filosóficos, ao longo destes 25 anos, têm feito coisas que podemos concordar alguns, outras podemos não concordar, mas no global tem trazido gente de grande envergadura e de impacto que é a Ilha do Faial, a nossa escola. E hoje nós queremos assinalar com um modesto selo, que no fim de contas a professora Mãe do Céu é como propôs, e eu naturalmente fiz chegar a São Miguel à doutora Fátima Algaria, que deu portanto, o seguimento e foi aprovado. E, portanto, este selo simples, modesto, mas altamente significativo, porque no fim de contas marca uma das coisas mais ricas da Escola Secundária Manuel da Riaga e talvez a do Faial, que são os encontros filosóficos. Portanto, a quem devemos, aquela cena que está ali mostrada. E oxalá que daqui a 25 anos possamos estar todos aqui, certamente não estaremos, mas certamente daqui a 25 anos a Amada Professora Munição estaremos na reforma. Mas podemos estar na reforma, mas com outros a fazer isso. E, portanto, no fim, o Sr. Deputado vai falar, portanto, o João tem colaborado imenso, portanto, vem na sequência do seu pai, que é o chefe de estação, ele é o chefe de estação, tem que ser importante. E permitam-me só agradecer aos Correios todo o carinho que têm tido para connosco. Os Correios de Portugal têm tido um enorme carinho para connosco. A Federação de Filatelia também, e posso adiantar uma coisa, os Correios vão nos oferecer, no dia dos nossos 25 anos, um interpostal. Vai circular um pouco por todo o mundo sobre, portanto, a nossa, com o Filatelia com a nossa, vamos dizer, o nosso símbolo, que é, no fim de contas, o nosso patrono Manuel da Riaga. E, portanto, fica aqui no fim da sessão. Quem quiser comprar o selo, portanto, nós vamos ser sinceros, nós podemos oferecer, mas agora os senhores pensem um pouco comigo. Se cada um der 2 euros, ajuda o Clube Filatelia. E estão a perceber porquê? Eu não estou a pedir que compre. Se a pessoa não quiser comprar, a gente oferece. Mas, neste momento, tudo o que vier, desculpem a expressão popular, o que vier a rede é peixe. E o Clube Filatelia precisa de um pouco de pão para a boca para conseguir fazer 3 coisas que permitem-me só para terminar. Que é, primeiro, vamos lançar um livro, que é na sequência de um livro de um autor que foi professor do liceu, Rodrigo Alves Guerra,
lançámos o livro Atualidades 1. Na altura era para ser só um único volume, mas acabou por ser em 2. Mas neste livro estamos conversados porque quer a Câmara Municipal, quer a Assembleia Regional apoiaram a edição. E queremos lançar uma medalha comemorativa dos 25 anos. Aí é o problema começa a crescer. Já temos 50%, faltam os outros 50%. E queremos lançar um livro que, portanto, estamos à espera do apoio da Direção da Juventude, que é o Filatelia Legal 25 anos. E deixar para a Biblioteca Pública do Alto, para os cidadãos em geral, para as bibliotecas todas e para a escola, o que é que nós fizemos nos 25 anos. E eu ontem dia, não vou dizer que chorei, mas fiquei com as lágrimas nos olhos, porque eu não sabia o que nós conseguimos já fazer nestes 25 anos. E a coisa mais importante que fizemos foi levar alunos que nunca tinham andado de avião ao continente, que nunca tinham ido ao continente, e levar alunos às Flores, ao Porto, à Graciosa e a São Jorge, que nunca tinham saído. Isto foi o maior, talvez a maior coisa que o Clube Filatelia fez. E, portanto, um clube pequenino, modesto, já avançámos um livro com 4.600 exemplares. Portanto, peço desculpa de Maria do Céu, e até falando dos outros filosóficos. Portanto, no fim, quem quiser, depois nós oferecemos, ou quem quiser colaborar connosco, quando pedimos 2 euros não é para outra coisa, senão para a colaboração. Porque todas as vezes que fazemos isso... Então vamos fazer o seguinte, neste momento vou convidar o deputado João Ferreira a ir para a mesa e no final nós já definimos o tempo da conferência e das questões. Eu proponho ali uma mesa, vocês sentam-se, ou nesta mesa sim, adquirem os selos ao Clube de Filatelia, que também tem tido de facto um trabalho meritório e felicito o coordenador pelo esforço. Vamos então. Ok, está bem. O João Ferreira fez uma licenciatura em Biologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Em 2005-2006 fez um curso de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Fez um curso de especialização em Ciências e Tecnologias do Ambiente na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Entre 2013 e 2007 foi bolseiro de doutoramento através da faculdade, portanto na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. A sua atividade profissional, em 2009, foi técnico superior da Associação Intermunicipal de Água da região de Setúbal. Entre 2007 e 2008, foi técnico de consultoria em ambiente, ordenamento e gestão do território. Entre 2013 e 2007, foi membro associado do Centro de Ecologia e Biologia Vegetal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, enquanto bolseiro de doutoramento. Entre 2001 e 2003 foi bolseiro de investigação científica no Museu, Laboratório e Jardim Botânico da Universidade de Lisboa. Entre 2000 e 2001, bolseiro de investigação científica no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Desde 2009 é deputado ao Parlamento Europeu. Desde 2013 vereador na Câmara Municipal de Lisboa. Entre 1997 e 2005 foi membro da Assembleia de Freguesia da Amachoeira, membro do Comitê Central do PCP, da Direção da Organização Regional de Lisboa do PCP e da Direção no Setor Intelectual de Lisboa, também no PCP. Outras atividades: foi presidente da direção da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica entre 2013 e 2007, foi delegado de Portugal na Federação Europeia de Associações de Investigadores e Estudantes de Pós-Graduação em 2004 e 2005, foi membro do Conselho Diretivo da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa em 99 e 2000, e membro do Senado da Universidade de Lisboa, da sua Comissão Coordenadora e da Assembleia da Universidade de Lisboa entre 97 e 2000, membro da Assembleia de Representantes e do Conselho Pedagógico da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa entre 1997 e 2001 e foi membro da direção da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa
entre 1996 e 1998. Pois bem, João, passo-lhe a palavra e eu vou-me sentar a mim também. Eu, se não se importam, como a sala é pequena, acho que é mais simpático se vos falar daqui do que se ficar ali na mesa. Eu queria começar por agradecer à professora o convite que mais uma vez me foi feito. Não é a primeira vez que aqui estou nestes encontros, mas desta vez este agradecimento tem de vir com uma saudação especial, tratando-se do 25ª edição dos Encontros Filosóficos. Faço votos para que continuem, como aqui dizia o professor, para que daqui a 25 possamos estar a celebrar, nessa altura, a 50ª edição dos Encontros Filosóficos. O convite que me foi feito para tratar este tema do desenvolvimento sustentável é um tema que há muito tempo, pelo qual há muito tempo me interesso, mas que me cria algumas dificuldades, porque é um tema de tal forma vasto que se torna difícil abordá-lo de uma forma muito completa no pouco tempo que vamos ter aqui para a nossa conversa, mais ainda tentando deixar, como eu vou fazer um esforço por deixar, algum tempo para depois podermos também conversar, para poder haver algumas perguntas ou questões ou comentários que queiram fazer. Vocês têm ideia, gente, hoje eu vou falar muito em desenvolvimento sustentável e em sustentabilidade. Têm ideia do que é esta coisa do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade? Esta palavra, desenvolvimento sustentável, este conceito apareceu por alturas dos anos 70 do século passado e quer dizer uma coisa: o desenvolvimento sustentável é aquele tipo de desenvolvimento que compreende 3 vertentes, na verdade 4 vertentes: o desenvolvimento económico, compreende uma vertente social, uma vertente cultural e uma vertente ambiental. E é aquele desenvolvimento que se consegue fazer satisfazendo as necessidades das gerações atuais, daqueles que vivem hoje, mas sem comprometer a possibilidade daqueles que hão de vir, das gerações futuras, poderem também satisfazer as suas. E se criou este conceito foi porque a dado momento se percebeu que nós estávamos a ter um tipo de desenvolvimento tal que, servindo para satisfazer as necessidades dos que cá estão hoje, embora não de todos, e já vamos tentar falar um bocadinho sobre isso também, nós estávamos a pôr em causa a possibilidade daqueles que hão de vir poderem satisfazer também as suas necessidades. Ou seja, o planeta estava a ser utilizado, os recursos do planeta estavam a ser utilizados de uma forma tal que põe em causa a possibilidade desses recursos no futuro poderem continuar a ser utilizados para satisfazer as necessidades daqueles que hão de vir. Não sei se vocês têm ideia, mas o homem existe há muito pouco tempo na história deste planeta. O nosso planeta, o planeta Terra, tem à volta de 4,6 mil milhões de anos. É uma coisa muito antiga. Mas só uma pequeníssima parte dessa história é que cá tem o homem. 99,9% da história do nosso planeta não havia homens. Não havia homens sobre a Terra. Se nós transformássemos a história do planeta num dia, que começa à meia-noite e acaba à meia-noite do dia seguinte, o homem só tinha aparecido na história aqui à superfície da Terra, só cá tínhamos aparecido ali nos últimos minutos, lá das 11 e tal da noite. Mesmo nos últimos minutos. O resto era tudo. Foi uma longa história onde o homem não existiu. Mas há uma particularidade. E durante essa história, enfim, aconteceram imensas mudanças na história do planeta. Enormíssimas mudanças. Não é? De coisas do género. Todos os animais que existiam à superfície da Terra, ou uma grande parte deles, se terem extinguido, as extinções em massa, as glaciações, alterações muito grandes da temperatura
à superfície, desde temperaturas muitíssimo baixas, em que aquilo que hoje são os polos, o Polo Norte e o Polo Sul, tinham extensões, os continentes gelados tinham extensões muito maiores do que aquelas que têm hoje, até períodos de um aquecimento muito maior, inclusive do que aquele que temos hoje, que fizeram derreter as calotes polares e também extinções de muitos animais. Houve transformações, não vale a pena aqui. Mas há uma particularidade quando o homem entra em campo, que é continuam a existir mudanças, mas essas mudanças são, algumas delas, muito grandes também, mas sobretudo o ritmo a que essas mudanças se dão é que não tem paralelo com outras histórias, com outras fases da história do planeta. São mudanças muito grandes e mudanças que se dão a um ritmo muito grande, a um ritmo de tal forma grande que às vezes até é difícil nós podermos perceber por inteiro as consequências das mudanças que o homem está a provocar. Agora, isto também depende muito da forma como os homens se organizam e da forma que as sociedades humanas encontram de se organizar. Nós não tivemos sempre o mesmo tipo de organização das sociedades humanas. Tivemos vários tipos de organização da sociedade. E a forma como os homens se organizam para viver, para trabalharem, para criarem riqueza, para satisfazerem as suas necessidades, sempre em contacto com a natureza, porque a gente vai buscar à natureza aquilo que precisa, para tudo, desde logo para as necessidades básicas, uma alimentação. A forma como o homem se organizou e a relação que estabeleceu com a natureza teve sempre impactos na natureza e no próprio homem também. Não é indiferente a forma que o homem escolhe para se organizar. Por exemplo, o impacto que tinham na natureza as sociedades humanas das eras pré-industriais, de antes da Revolução Industrial, era uma coisa. Passaram a ser outra coisa a partir dessa altura. E são outra coisa hoje. Eu vou olhar, não temos tempo também para abordar todas as coisas que eu gostaria, mas vou tentar olhar para uma coisa em particular, que é a forma como nós fomos satisfazendo talvez a mais imediata das nossas necessidades básicas, que é a alimentação. E a forma como, na relação que o homem estabeleceu com a natureza para satisfazer essa sua necessidade, como é que essa relação foi evoluindo ao longo do tempo e como é que é hoje e em que medida é que ela põe em causa a tal sustentabilidade, a tal possibilidade de a gente satisfazer as nossas necessidades, mas deixando cá os recursos suficientes para aqueles que hão de vir poderem continuar a fazer o mesmo. Há uma grande... Esta história começa-se a contar sobretudo a partir do momento em que o homem se torna sedentário. Até uma certa altura era nómada, andava de um lado para o outro, ia apanhando, ia caçando os recursos que precisava, ia apanhando aquilo que precisava para se alimentar. Há uma altura na história do homem, no chamado período neolítico, em que ele se fixa e inventa, digamos assim, inventa a agricultura. Começa a produzir os alimentos de que precisa, mas fixando-se. E durante muitos anos, essa relação que o homem foi estabelecendo com a natureza, em que retirava do solo aquilo que ele precisava e graças à luz do sol, que é essencial, aos recursos, aos aquíferos superficiais e subterrâneos que lhes permitiam usar a água em combinação com o sol, poder retirar dele aquilo de que ele precisava para se alimentar. Essa relação foi uma relação, digamos assim, harmoniosa e, durante muitos anos, até há quem tenha uma ideia, às vezes quer-se vender a ideia, e ela teve em voga aí em algumas correntes ambientalistas durante algum tempo, que a presença do homem na Terra é sempre nefasta. Nós estamos sempre a agredir a natureza de uma forma ou de outra. Isso não é rigorosamente verdade. Não é verdade mesmo, porque é verdade que há sempre um impacto sobre a natureza, ele não é necessariamente negativo. Por exemplo, na Europa, as formas de agricultura que se foram estabelecendo permitiram que, por exemplo, ecossistemas que não existiam antes da presença do homem, que passaram a existir, e alguns com enorme valor.
com recursos que não existiam antes e que o homem passou a poder aproveitar e que outros animais puderam passar a aproveitar. Ou seja, a relação não é sempre negativa, a relação entre o homem e a natureza. Mas há um momento em que ela sofre uma enorme transformação, que é sobretudo a partir do momento em que se dá a Revolução Industrial. Nós estávamos já com uma forma de organização da sociedade que é aquela que ainda hoje existe, um sistema, aquilo que nós chamamos de sistema capitalista. Ele tinha substituído outros sistemas que vinham de trás, feudalismo e outros, e estava, digamos assim, a emergir, a começar a crescer, a desenvolver-se, e é a Revolução Industrial que dá, sobretudo no século XVIII, que dá um enorme impulso para que o capitalismo se desenvolva. E a partir daí há logo uma alteração grande nessa relação do homem com a terra ou com a natureza, que é, por um lado, começam a formar-se concentrações nas cidades, porque a indústria precisa de mão de obra, precisa do trabalho humano para poder funcionar, mas, por outro lado, a própria indústria reclama também transformações nos campos. Porquê? Porque as matérias-primas que são usadas na indústria vêm, muitas vezes, de culturas que se tiveram de fazer nos campos. E aquilo que era uma agricultura fundamentalmente de subsistência, que tinha como função fundamental a produção de alimentos e de um ou de outros produtos, que na altura também para desenvolver vestuário, etc., e outros produtos, passa a ser usada numa visão, sobretudo, de produção de matéria-prima para alimentar a indústria que estava a nascer. E isto tem transformações muito grandes, primeiro na Europa, mas numa fase depois mais avançada em todo o mundo. Por exemplo, aquilo que era uma agricultura, que eu estava a dizer, uma agricultura feita sobretudo com recursos locais, com fertilizantes naturais, com água local, usando sementes também locais, e que tinha uma produção que não era intensiva, mas que dava para as necessidades das pessoas daquele local. Isto altera-se profundamente. Nós passamos a ter uma agricultura intensiva que exige mobilizações de solo muito mais agressivas, e o solo é um recurso natural renovável, mas não é inesgotável, ele leva algum tempo para se renovar. Começam-se a ir buscar fertilizantes, não já naturais, mas fertilizantes que estão em reservas minerais, nomeadamente, por exemplo, já ouviram falar nos nitratos. Alguns, se calhar, ainda se lembram da expressão dos nitratos do Chile. Lembram-se disto, dos nitratos do Chile? O que eram os nitratos do Chile? Eram nitratos que vinham precisamente do Chile, e por isso dizem que era do Chile, que existiam naturalmente em reservas minerais de nitratos, e como há outros fosfatos também, eram do Chile, porque o Chile era um dos principais produtores de nitratos nessa altura. Aliás, começou por vir do Peru, que era o guano, uma coisa que se chamava o guano. Alguns, se calhar, já ouviram aqui falar, aquela senhora está a dizer que sim. O guano, quando começa a ser trazido do Peru para a Europa, há uma história interessante que ajuda a explicar também um bocadinho daquilo que hoje se passa noutros sítios do mundo. Eu vou contar muito depressa. O guano começa a vir do Peru, e aquilo foi útil, era dominado em parte por algumas empresas, mas ele vinha sobretudo para a Europa, por algumas empresas europeias, que a dada altura acharam que, sobretudo quando o Peru decide nacionalizar as reservas do guano, porque aquilo estava a haver uma situação houve muita gente que enriqueceu, alguma burguesia local que enriqueceu a explorar aquilo, mas a massa, a esmagadora maioria dos trabalhadores vivia numa situação de miséria profunda. Andavam lá a trabalhar nessas minas, a tirar os nitratos e o guano e a metê-lo nas embarcações que vinham para a Europa, e viviam numa situação extremamente difícil. O governo decidiu nacionalizar. O guano também não é exportável. Também não. Esgota-se. Aquilo esgota-se. Exatamente. Aquilo esgota-se. E depois, quando começam a haver convulsões sociais, o governo, na altura, decide nacionalizar as reservas de guano para poder ter algum controle sobre aquilo e combater essas situações de miséria.
A Inglaterra não gostou, os capitalistas ingleses na altura, que eram os principais destinatários daquela produção, não gostou, e então, por via do Chile, há uma guerra entre o Chile e o Peru, que termina com a anexação pelo Chile de uma parte de territórios do Peru, onde estava o essencial das reservas de nitratos. E os britânicos controlavam 13%, à volta disso, das reservas de nitratos, passam a controlar 70% das reservas. Pronto. Depois, mais tarde, aconteceu a mesma coisa no Chile, também decidiram nacionalizar aquilo, e aí já o que houve foi, também em grande parte promovida pelos ingleses, uma guerra civil para cuidar de fazer chegar aquilo à Europa. Mas não interessa, o que interessa é que aquilo se tornou aquilo que durante anos e anos, séculos, viveu-se muito bem sem esses fertilizantes, eles passaram a ser absolutamente necessários. E depois desses ainda se inventaram outros, porque, como estava a dizer muito bem, eles não são inesgotáveis, e muitas dessas reservas já se foram esgotando. Depois surgiram outros, que foram os alemães que inventaram, durante a Primeira Guerra Mundial, em que os ingleses lhes fizeram um bloqueio, pensando que punham em causa a produção agrícola deles, um bloqueio dos nitratos que vinham lá do Chile e do Peru. Eles inventaram nessa altura nitratos, o amoníaco e o ácido nítrico, síntese química a partir do azoto da atmosfera, e foi o físico alemão que conseguiu fazer isso pela primeira vez. E com isso também, isto é uma curiosidade, foi aí que nasceram também uma coisa de que agora se fala muito, que são as armas químicas. Começaram a ser usadas precisamente na Primeira Guerra Mundial a partir dessas experiências de fixação do azoto da atmosfera para produzir ácido nítrico e amoníaco para usar na agricultura. Bom, mas agora para aqui que nos interessa, nós temos um tipo de desenvolvimento extremamente intensivo, em que o objetivo já não é alimentar as populações, é alimentar o crescimento industrial, um crescimento industrial que é uma regra de funcionamento da sociedade capitalista, tem como um objetivo primordial não a satisfação das necessidades da população, mas o objetivo primordial numa sociedade do tipo capitalista da produção, a produção organiza-se para quê? Para que quem produz, seja na agricultura, seja na indústria, tem uma finalidade. Qual é essa finalidade? É o ter lucro. Não é? É o ter lucro. Porque se não tiver lucro, não vai produzir. Não está ali a produzir para alguém que tenha uma fábrica de tecidos ou de produção de vestuário. Não está ali a produzir com a intenção de satisfazer as necessidades de vestuário da população e garantir que não anda ninguém despido. Está ali aproveitando a necessidade das pessoas precisarem de se vestir, mas fundamentalmente o objetivo do empresário que ali está é conseguir lucro com aquela produção. Se aquilo não der lucro, ele fecha o vestuário e vai abrir outra coisa qualquer, não é? Uma fábrica de outra coisa qualquer. Sendo que este é o objetivo de cada um dos empresários individualmente considerados. Isto leva a uma coisa que é, no fim de contas, ninguém está a pensar propriamente na satisfação das necessidades de todos, está cada um a pensar no lucro que pode obter com a sua produção. Isto leva a situações que, por exemplo, Marx dizia que era a anarquia da produção. A anarquia da produção, dizia ele, é o que caracteriza o capitalismo. E, de facto, estes anos vieram a dar um bocadinho de razão ao que dizia há 150 anos atrás, àquilo que Marx dizia. Isto porquê? Nós temos uma produção que cresceu, por exemplo, do ponto de vista agrícola e industrial, cresceu muitíssimo na Europa, sobretudo, primeiro e depois no mundo, mas e cresceu muitíssimo, pondo em causa até recursos naturais, nem todos são inesgotáveis como aqueles que aqui vimos, o solo, as reservas de água, as reservas minerais, muitas delas hoje estão ou a caminho de se esgotarem, em alguns casos já muito próximo de estarem esgotadas, para além de uma coisa que ainda não falámos aqui, mas que a dado passo entrou em cena muito importante, que foi o quê? Sem o qual hoje praticamente as sociedades contemporâneas não funcionam. São os combustíveis fósseis, o petróleo, que passa a ser, a partir de determinada altura, a principal forma, o petróleo e o carvão, hoje 80%, mais de 80% das necessidades de energia
a nível mundial são asseguradas com o recurso ao petróleo e ao carvão, que não são inesgotáveis, são esgotáveis, esgotam-se. Existem reservas na crosta terrestre, onde esses recursos existem, eles formaram-se há muitos milhões de anos atrás, em condições particulares, estão ali em reservatórios e uma vez que começam a ser explorados, aquilo vai-se retirando, mas não é reposto. Quando acabam os reservatórios, a dada altura eles não chegam nunca a acabar, porque a dada altura o problema que acontece é que é tão difícil ir lá buscar, quando se faz num reservatório de petróleo, normalmente, em princípio, basta fazer um furo, aquela ideia que vocês já devem ter visto, os furos de petróleo que estão a jorrar petróleo. Porque, de facto, quando originalmente uma reserva de petróleo está lá debaixo da crosta, está em grande pressão, desde que se fure lá, se faça-se um furo da superfície e começa a jorrar petróleo. Mas quando a pressão diminui, o petróleo que lá fica já não consegue jorrar à superfície. Depois é preciso gastar energia para lá ir buscar o que lá está, e às tantas é preciso gastar mais energia para lá ir buscar do que aquilo que a gente tira depois, a energia que tiramos com o petróleo e conseguimos tirar. Bom, mas isto para dizer que também o petróleo se foi esgotando progressivamente e nós tivemos uma situação em que o petróleo, que é absolutamente necessário, se tornou, e o carvão necessários também para a própria produção agrícola, não apenas para a produção industrial, mas para a produção agrícola, de variedíssimas formas, seja para operar as máquinas que hoje são essenciais para uma agricultura muito intensiva, mecanizada, com elevada incorporação de fertilizantes, alguns de síntese química que exigem petróleo também, ele tornou-se imprescindível e, portanto, esta agricultura muito industrializada foi levando a uma exaustão dos recursos e, ao mesmo tempo, era aqui que eu queria chegar, ao mesmo tempo poderia-se dizer, bom, aumentou espetacularmente a produção, de tal forma que até se está a pôr em causa muitos recursos do planeta, mas que pelo menos as necessidades da população estavam satisfeitas. Mas não estão. E nós sabemos que hoje ainda temos realidades, por exemplo, como a fome, que afetam muita gente no mundo, mas mesmo em países ricos, hoje temos muita gente com carências muito grandes, inclusive no plano alimentar. E, portanto, era isto que é a tal anarquia da produção, ou seja, há um desenvolvimento brutal da produção, a produção pela produção, ou pelo lucro, não apenas para satisfazer, ou não essencialmente para satisfazer as necessidades humanas, e depois até vemos que não apenas se produz mais do que aquilo que era necessário, mas o que se produz não é por não chegar, é por a distribuição dessa produção faz com que uma grande parte da humanidade não tenha aquilo de que precisa para satisfazer necessidades básicas, por exemplo, na alimentação. Pensemos o que aconteceu, por exemplo, aqui na Europa, agora mais recentemente. Vocês ouviram falar já numa coisa chamada a Política Agrícola Comum da União Europeia. A Política Agrícola Comum teve uma consequência que foi esta. Ela foi muito importante para ajudar a financiar essa intensificação da produção em alguns países, sobretudo naqueles que originalmente integravam a CEE, depois veio a ser a União Europeia. Foi com muito financiamento público que se intensificou muito a agricultura nesses países, tanto que eles ficaram com excedentes, passaram de uma situação de não produziam para toda a população, sobretudo ali a seguir à guerra, para uma situação em que passaram a ter excedentes. Bom, a partir daí passou a interessar-lhes escoarem esses excedentes para outros países. É na altura em que Portugal entra, mais ou menos, e outros países como Portugal entram na CE. E a partir daí dá-se uma coisa interessante que é, vocês ouviram todos falar naquela história de que a dada altura em Portugal se recebia dinheiro para não produzir. Lembram-se disso? E isto parece um bocado estranho, então, mas o país não precisava de comer, os portugueses não precisavam de comer, porque é que a gente recebia dinheiro para não produzir? Se calhar produzíamos demais, produzíamos mais do que aquilo que precisávamos. Não é verdade. Não produzíamos mais do que aquilo que precisávamos, mas e sim precisávamos produzir alimentos para sobreviver. O que aconteceu foi a produção sedentária de outros países era de tal ordem que interessava escoar aquilo e, portanto,
Foi-se dizer aos outros, esperem lá, não produzam mais e, se possível, até acabem lá com alguma da produção que têm, senão isto torna-se excessivo. Isto teve um efeito, que foi o seguinte. Por um lado, nos países onde produziam mais do que aquilo que precisavam, a consequência é o quê? É aquilo que há pouco falávamos. Os solos empobrecidos, muitos deles começam a dar para produzir cada vez menos, tem que se lhes mandar cada vez mais fertilizantes, de síntese química, com cada vez mais consumos de energia, lá está o petróleo e o carvão outra vez, com cada vez mais utilização de água, não é? Com isso também há cada vez mais poluição, porque os fertilizantes não ficam todos nos alimentos, não é? Alguns vão para os solos, infiltram-se nos solos, vão para as águas degradam-se também. Portanto, a intensificação da produção criou estes problemas. E já estão a ver o que é que isto tem a ver com o tal desenvolvimento sustentável. É que é um tipo de produção, um tipo de desenvolvimento que está a permitir produzir para os que vivem hoje, mas os que vêm amanhã já não vão ter sol, porque ele vai estar completamente esgotado, já não vão ter algumas das reservas naturais de fertilizantes, porque elas estão a ser utilizadas a um ritmo extremamente acelerado, já não vão ter reservas de água de alguns aquíferos que podem estar contaminados, e, portanto, é mau para esses que intensificam a produção. Mas para os outros também é mau. O que é que acontece noutros sítios? Uns intensificam e noutros o que é que acontece? Se deixaram de ter agricultura, ninguém fica a viver num sítio onde não há nada para fazer. Isto é a história do que se passou em Portugal nas últimas décadas. O abandono de extensas zonas do território, sobretudo do interior de Portugal continental. As pessoas vêm-se embora, vão para o litoral, vão para as cidades, não têm o que fazer, deixou-se de produzir, porque passámos a consumir o que outros produziam. Nós, na altura, até tínhamos um primeiro-ministro que dizia: se fica mais barato vir de fora do que produzir, o que é que a gente não há de comprar? Deixamos de produzir e compramos. Não é? Se eles até nos dão dinheiro para comprarmos os produtos deles, ótimo. Pronto, a consequência disso, houve várias consequências. Enfim, hoje estamos confrontados com várias consequências disso. A dependência do país no plano alimentar, o endividamento, a dívida, e uma outra muito importante, que a gente tem visto aí também, agora recentemente, ainda no ano que passou, que é o quê? O território abandonado fica muito mais exposto a catástrofes como aquelas que nós vimos acontecer em 2017 nos incêndios. E, portanto, já estão a ver que este tipo de desenvolvimento cria duas situações de sinal inverso, contrárias, mas as duas profundamente negativas e as duas com consequências sobre o ambiente, sobre a natureza, sobre o planeta muito negativas. Que é, de um lado, intensificação da produção que destrói os recursos naturais, do outro lado, abandono que, para além dos problemas sociais que cria, porque as pessoas, é falta de emprego, é concentração de muita gente nas áreas urbanas, o que também cria problemas sociais e económicos nessas zonas urbanas. Isto que se passou a esta escala mais pequenina que eu aqui vos disse, passa-se hoje à escala mundial. Porquê? Porque este tipo, nesta forma de organização da sociedade e da economia, que é o capitalismo, que hoje é largamente dominante à escala mundial, é o sistema dominante à escala mundial, a lógica de funcionamento é um bocadinho esta que aqui vos disse. Ou seja, a produção tende a concentrar-se, primeiro, em cada vez menos mãos, são cada vez mais grandes corporações, grandes empresas à escala mundial, já não é à escala de um país, mas à escala mundial, que controlam a produção, e depois elas vão para onde mais lhe interessa ir, tendo em conta o preço da mão de obra, poderem pagar o menos possível para retirar o mais possível do trabalho daqueles trabalhadores, dando-lhes o menos possível em troca, portanto, explorá-los o mais que podem, mas explorar o mais que podem também os próprios recursos naturais. E, portanto, tendem a concentrar-se sempre nesta lógica que é a da anarquia da produção, não é satisfazer as necessidades humanas, mas é a da anarquia da produção, extrair o mais possível, quer do trabalho humano, quer dos recursos naturais, para poder ter mais lucros que se tendem a concentrar cada vez mais em menos mãos,
criando as tais situações de uma enorme desigualdade, já não só dentro de um determinado país, dentro de uma determinada região ou dentro de um determinado continente, mas à escala mundial. Cerca de 1/4 da população mundial hoje dispõe de 3/4 dos recursos do planeta. Há uma enorme quantidade de população que, ao contrário do que se pensa, não está só concentrada nos países mais pobres, também existe nos países ricos, que é excluída dos benefícios dessa utilização insustentável dos recursos. Ou seja, o que nós temos é um duplo problema, no fundo, se quiserem, que é não apenas o tipo de desenvolvimento que estamos a ter é insustentável. Porquê? Porque se está a utilizar os recursos para lá da sua capacidade de regeneração natural, inclusive recursos naturais, mas que para se regenerarem, por exemplo, o solo, por exemplo, os recursos aquíferos, os recursos pesqueiros, que estão a ser explorados a uma velocidade superior à da sua capacidade de regeneração e, portanto, estão a ser progressivamente esgotados, mas isso está a ser feito não para benefício da humanidade, mas apenas de uma pequena parte da humanidade. Porquê? Porque uma grande parte continua sem poder ver satisfeitas necessidades básicas e com a agravante de que o prejuízo que daí que decorre dessa utilização insustentável é para todos, porque todos estamos com problemas ambientais que pesam sobre todos, não vão afetar só aqueles que estão, digamos assim, a ganhar com esta situação. Que problemas ambientais são esses? Já aqui falámos de alguns, não é? Há outro que ainda não falámos, mas que se fala muito agora, que é a emissão para a atmosfera de cada vez maior quantidade de gases chamados de efeito de estufa, que alteram a composição da atmosfera e que se pensa, que se acredita hoje com um grau de certeza considerável, que está a alterar, ou que pode vir a alterar o clima da Terra, tal como nós hoje o conhecemos. O clima da Terra é das tais coisas que, mesmo quando o homem ainda cá não existia, sempre foi uma coisa que foi mudando. Portanto, o clima não muda só porque o homem cá está, muda por muitas razões, por causa do Sol, da proximidade da Terra ao Sol, por causa de radiações que vêm do espaço, e isto tem ciclos e o clima vai-se alterando naturalmente, mas acredita-se hoje que, a juntar a essa alteração natural do clima, que se verifica sempre em períodos de tempo muito longos, que hoje a própria ação do homem está a contribuir para uma alteração do clima mais rápida e diferente daquela que aconteceria naturalmente. Em grande parte por isso, porque não só quando a gente queima as tais reservas que estão lá de baixo, seja do carvão, do gás natural ou do petróleo, estamos a libertar, porque essas reservas são feitas de carbono, e estamos a pôr esse carbono, tirá-lo da crosta terrestre e a pô-lo na atmosfera, apesar de que quer a crosta, quer os oceanos têm ainda muito mais carbono do que aquele que tem a atmosfera, muitíssimo mais, mas há uma parte dele que está a ser transferido para a atmosfera e isso pode ter prejuízo, lá está, em alterações climáticas que podem também ter impactos depois na própria vida das populações a vários níveis, desde diminuição, de aumento das catástrofes naturais, diminuição também de fertilidade, da produção agrícola, etc., entre outras coisas. Bom, para dar algum tempo, aqui também para perguntas, eu acho que já estou a levar o tempo que tinha sido dado, mas uma coisa importante é perceberem que isto que acontece, este desenvolvimento insustentável, não é uma coisa inevitável, não é uma coisa que tenha forçosamente de acontecer, ou uma coisa que aconteça, às vezes também se acredita, porque nós já somos mais aqui, neste planeta, já somos demais. Isto tem fundamentalmente que ver com a forma de organização da sociedade e da economia. Tem fundamentalmente que ver com a tal anarquia da produção que caracteriza o sistema em que vivemos, razão pela qual se torna necessário
para resolver os problemas ambientais e para encontrar uma relação entre o homem e a natureza mais sustentável, alterar a própria forma como o homem se organiza para satisfazer as suas necessidades. Isto mexe com muita coisa, mexe com, desde logo, por exemplo, quem é que determina a forma como são utilizados os meios de transformação da natureza, porque nós, para intervirmos sobre a natureza, para além do trabalho humano, o que é utilizado para transformar a natureza e para poder satisfazer as nossas necessidades? É o trabalho humano, mas hoje é o trabalho humano e instrumentos de trabalho também. Instrumentos que se foram modificando muito ao longo da história, né? Desde a pedra lascada, em que eram as pedras e os paus, hoje temos instrumentos muitíssimo elaborados, né? Desde naves espaciais a outras coisas que nos permitem intervir sobre a natureza, trabalhar a natureza e retirar coisas dela em nosso proveito. Esses instrumentos para trabalhar a natureza, que são os instrumentos de produção, os meios de produção, de criação de riqueza, juntamente com as matérias-primas, com os recursos do planeta, que são muitos, porque o planeta é generoso, mas são finitos, porque o planeta também é finito. A grande questão é quem controla esses recursos, quem controla esses instrumentos e em benefício de quem. Eu tenho para mim que é numa outra forma de organização da sociedade em que esses instrumentos e esses recursos são propriedade coletiva, são propriedade de todos e não apenas de alguns. É isto que permite que eles sejam utilizados em benefício também de todos e não apenas de uma pequena parte. E é isto que permite também que eles sejam utilizados de uma forma racional e sustentável, ou seja, de uma forma que permita satisfazer as necessidades de todos, mas sem pôr em causa as necessidades dos que hão de vir no futuro. E, portanto, às vezes nós tendemos a olhar para as questões ambientais como uma coisa à parte de tudo o resto da sociedade, mas a verdade é que as questões ambientais estão muito ligadas com as questões económicas e com as questões sociais. E só resolvendo os problemas económicos e sociais que temos, a forma de organização da sociedade e da economia, é que nós podemos também resolver os problemas ambientais e conseguir a tal relação sustentável entre o homem e a natureza. Ou seja, conseguir satisfazer necessidades de todos, e é mesmo de todos, não é apenas de uma minoria, mas sem pôr em causa aqueles que ainda cá não estão hoje, mas que hão de vir, o possam continuar a fazer quando cá estiverem também. Nós não caminhamos para aqui. Acho que já perceberam isto também, não é? O caminhar no mundo não aponta propriamente nesta direção, pelo menos daquilo que nos é dado a ver por estes dias. Agora, isto só torna mais necessário também esta mudança. E esta mudança não a vão fazer algumas elites, não as vão fazer alguns políticos um bocadinho melhores do que aqueles que temos hoje, mesmo pensando que sejam melhores do que aqueles que temos hoje. Não são eles que vão fazer esta mudança. Esta mudança tem que ser feita por todos e por cada um de nós, pelos tais que têm que ser eles próprios, sobretudo aqueles que vivem-se fundamentalmente do seu trabalho, aqueles que permitem, aqueles que criam a riqueza. O trabalho só se cria com a riqueza. Os instrumentos, os tais instrumentos que eu falava há pouco, sozinhos, não servem para nada. Nós podemos ter, agora querem-nos convencer também, de que o desenvolvimento científico e tecnológico é tal, qualquer dia, que o homem é dispensável, que os robôs fazem a coisa. Não é assim, e ainda que fosse assim, era o próprio sistema, tal como hoje o conhecemos, que estaria em risco, porque, como uma vez disse um sindicalista nos Estados Unidos, quando os trabalhadores estavam numa luta por melhores salários e o patrão chegou lá e disse-lhes: vocês se me chateiam muito, eu ponho aqui, e foi naquela altura em que começou a produção a ser mecanizada, na indústria automóvel sobretudo, chateiam muito, eu chego aqui e ponho isto tudo com máquinas e não preciso de vocês para nada. E na altura um dos operários, um sindicalista, disse-lhes: pois, pode fazer isso.
Mas as máquinas, os robôs não lhe vão comprar carros depois. E, portanto, eram os operários, eram os trabalhadores, os salários que recebiam, que depois também lhe iam comprar aqueles carros. E, portanto, ainda que isso fosse possível, que não é, embora a gente assista hoje a muitas dessas ficções que têm o seu interesse, não é? Até onde podem ir as máquinas, não é? Até onde pode ir a inteligência artificial. E é interessante pensar, outra coisa agora me estava a lembrar, é interessante como, apesar destas máquinas poderem substituir cada vez mais o trabalho humano, vocês já pensaram que, e eu termino já com isto, para dar tempo para alguma conversa, vocês já pensaram que estas tais máquinas que são capazes de substituir o trabalho humano podiam-nos aliviar um bocadinho, digamos assim, não é? Porque é que numa altura destas em que o desenvolvimento científico e tecnológico é tão grande, em que os robôs fazem tanta coisa, porque é que nos continuam a convencer de que a jornada nós temos que trabalhar mais horas do que aquelas que trabalhamos? Porque é que nos continuam a convencer, por exemplo, aos operários de uma fábrica de automóveis que têm que trabalhar ao sábado e ao domingo, retirando-lhes o tempo que têm para estar com as suas famílias? Porque é que nos tentam convencer que precisamos de alterações às leis do trabalho para tornar mais flexível o trabalho? Que é o quê? É arranjar bancos de horas para garantir que há ali uma semana em que é preciso o trabalhador trabalha não as 40 que a lei prevê, mas 60 ou 70, como acontece em muitos casos. Então, mas se as máquinas conseguem substituir o trabalho humano, como é que é? Lá está. Isto depende tudo do contexto em que as máquinas são utilizadas, da sociedade ou das formas de organização da sociedade em que aquelas máquinas são utilizadas. Uma coisa é elas serem utilizadas para benefício de um ou outro. Outra coisa é serem utilizadas para benefício de todos. Se forem utilizadas para benefício de todos, então se calhar, se elas substituem trabalho humano, nós podemos, com menos trabalho nosso, ter as nossas necessidades satisfeitas. Havia aqui há uns anos, um cientista americano, na altura da grande crise dos anos 20, 29, dos anos 30, que houve a chamada Grande Depressão nos Estados Unidos, que foi uma crise profundíssima. Esta crise que vivemos agora muitos compararam a essa crise dos anos 30. Havia um cientista, um geofísico americano, que estudou muito as questões do petróleo, que era o Sr. Hubert, que fez umas contas. Na altura dizia-se também que cada pessoa só devia ter na justa medida daquilo em que contribui também com o seu trabalho. E depois ele teve a fazer umas contas, ele que era geofísico, em termos de energia, chegou à conclusão que se todos só recebessem na medida do seu trabalho era impossível, porque muito daquilo que nós recebemos vem da natureza e dos recursos que naturalmente a gente aproveita da natureza, da generosidade da natureza. Era impossível em qualquer circunstância uma pessoa poder com o seu trabalho produzir toda a energia e matéria que ela própria consome ao longo da sua vida. Isso era completamente impossível. Mas ele, para além de ter feito essas contas, fez outras, e que em 1900 e troca o passo, em 30, nos anos 30, chegava à conclusão que se os benefícios que decorrem da dissipação total da energia associada à produção revertissem igualmente para o conjunto da população, ele estimava que seria necessário trabalhar 4 horas por dia, 160 e poucos dias por ano, ou seja, mais ou menos metade dos dias do ano, entre os 25 e os 45, salvo erro. Portanto, ali numa fase, todas as pessoas entre os 25 e os 45 trabalhavam 4 horas por dia, 160 dias por ano, e tinham, com o mesmo esforço global que na época existia, uma satisfação de necessidades garantida para todos. Bom, isto era em 1930 e tal, ou seja, hoje o nível de desenvolvimento científico e tecnológico permite-nos criar muitíssimo mais riqueza e com muito menos custo
permite-nos produzir muitíssimo mais e com menos custo. Não é? E, portanto, mais ainda poderia ser o benefício desse desenvolvimento, dessas máquinas, desses robôs postos ao serviço, não de uma pequena parte, mas do conjunto da população. Mas para isso só há uma solução, que era aquela que eu dizia há pouco. Não são nem políticos que nos vão trazer esta mudança, nem, enfim, alguns iluminados que por aí apareçam, nem intervenção divina, a não ser para quem acredita nela, mas mesmo isso não está garantido. Portanto, têm que ser os homens todos, e sobretudo aqueles que poderiam ter alguma coisa a ganhar com isto, que é a esmagadora maioria da população, a decidir que o controle dos instrumentos que nos permitem intervir sobre a natureza não está apenas nas mãos de alguns, mas está nas mãos de todos e é usado de uma forma a satisfazer, de uma forma equilibrada, as necessidades de todos, mas já agora sem pôr em causa também os equilíbrios do planeta, alguns sensíveis, e sem pôr em causa com isso a possibilidade dos que hão de vir a seguir a nós satisfazerem também as suas necessidades. Estamos abertos a questões. Acho que não as coloca. É sempre difícil a primeira questão, mas com certeza que depois desta brilhante intervenção, muito obrigada, tive uma grande inteligibilidade com esse enquadramento histórico que fiz. Aliás, disse imensas coisas que eu desconhecia, sobretudo em relação aos fertilizantes, etc. Todo esse enquadramento que fiz. Agradeço. Passei a ter uma compreensão muito mais alargada. Gostaria que colocassem questões. Parece-me que não há. Sem ninguém diz nada, só para tornar isto mais dialógico, eu vou fazer uma breve referência à parte final da intervenção do João Ferreira, para dizer que estou naturalmente de acordo com ela, embora ela possa, aparentemente, parecer contraditória, mas estou inteiramente de acordo com ela. Ou seja, eu disse bem que não é inevitável que as coisas caminhem nesta direção e sejam forçosas e fatalmente assim. Mas também se retirou do que ele disse, que enquanto o modo de produção for este, não pode haver, em boa verdade e em bom rigor, desenvolvimento sustentável. Porque aquilo que o modo de produção é um sistema económico, pronto. Porque aquilo que o orienta, o objetivo de quem produz, está nos antípodas de um desenvolvimento sustentável, ou seja, um desenvolvimento integrado com as componentes todas que o João Ferreira aludiu e harmonioso para que nenhuma delas evite daqui não decorre, naturalmente, que a gente não deve lutar pelo desenvolvimento sustentável. É uma luta justa e nobre. Até que, lutando por ela, lutamos por modificações mais amplas, ou pelo menos ajudamos as pessoas a perceberem, para conseguir este objetivo que eu estou a dizer ao primeiro, temos que conseguir outras coisas que estão ao montante disto, na lógica e cronologicamente falando. O João Ferreira falou há bocadinho que antes do sistema económico capitalista, onde hoje vivemos, houve um sistema económico feudal. E como ele sabe, e muitos que aqui estão sabem, antes de haver esse sistema económico feudal, ou modo de produção feudal, houve um modo de produção esclavagista. E antes de haver esse modo de produção esclavagista, houve um modo de produção a que alguns chamam comunitarismo primitivo, outros chamam comunismo primitivo, não interessa, pronto. Onde não havia propriedade privada, onde os homens se organizavam, enfim, tudo formas como os homens entre si organizavam as suas relações de produção diferentes. Um dos problemas grandes que a gente tem hoje é, eu digo, as pessoas que têm noção de que há um processo histórico e que há mudanças, e as mudanças não param de ocorrer, não é? A natureza está permanentemente em mudança, a sociedade também, o mundo também. O sistema capitalista, ele próprio, tem feito as pessoas acreditarem que esta forma de organização social e económica a que chegamos hoje
é a forma mais perfeita e acabada que há, e depois disto não há mais nada. E que as coisas chegaram. Aliás, houve há 30 anos ou 40 anos atrás um tipo qualquer japonês que dizia que tínhamos chegado ao fim da história. Não é? Pronto, não. Tal como a sociedade estava organizada predominantemente, não havia nada de melhor a fazer. A gente bem sabe que não é assim. O capitalismo tem regredido nos últimos anos. Apesar de tudo, e entenda-se o que eu vou dizer em termos hábitos, já foi mais humano. No tempo do Estado de Providência do Sr. John Maynard Keynes, era mais humano, apesar de tudo, não é? Quando as teorias dele tinham alguma importância na economia. Ora bem, isto é para dizer que faz obrigatoriamente parte da luta por um desenvolvimento sustentado, uma luta mais ampla por convencer as pessoas de que a sociedade muda e de que, assim como houve esses sistemas económicos todos antes daquilo que vivemos hoje, há de haver outros no futuro. Chamemos, uns podem chamar comunismo, outros podem chamar socialismo, podem até chamar de uma subida, se quiserem. Não me interessa. Mas será um sistema económico onde a produção se vai organizar como se tem organizado. E onde o objetivo não poderá ser a maximização do lucro, que eu já quero falar nisto, mas sim a satisfação das necessidades das pessoas. 3 apontamentos muito rápidos. Eu percebo que o João Ferreira, na sua intervenção, como palestrante, e o palestrante não tem nada de diminutivo, pelo contrário, mas sim de engrandecedor. Tem que ter alguma sensibilidade. E disse que estão a acontecer coisas que mostram que o Marx tinha um bocadinho de razão. Acho que eu percebo essa relativização, eu percebo. No teu lugar também se calhar falava assim, estando aí nessa mesa, mas como não tem essa responsabilidade, digo, acho que eu tenho toda a razão. Acho que o que está Eu também. Acho que o que está a acontecer hoje demonstra que eu tenho toda a razão. Eu estou a falar da teoria económica do Marx. Sobre o resto eu escrevo muito pouco. Mas sobre a teoria crítica do capitalismo, tudo o que está a acontecer demonstra que ele estava cheio de razão. Porque, como o João Ferreira disse, o objetivo é o lucro, mas eu diria, é a maximização do lucro, que não é bem a mesma coisa. É atingir o lucro cada vez maior, a dimensão maior, o mais possível, a qualquer custo. E, naturalmente, isso tem consequências. A última questão isso também dá razão ao senhor das barbas chamado Karl Marx. Foi há 150 anos que escreveu, mas continua a ter razão. Também percebo a relativização que o João Ferreira fez, porque é uma relativização taticamente compreensível, que ele aqui diga assim, ainda há muita gente que confunde. O que a gente tem que dizer, e eu sei que o João Ferreira sabe isto melhor do que eu, não estou a ensinar nada, como é óbvio, não é? É que há cada vez mais gente com fome. Ou seja, Marx elaborou uma lei chamada a Lei do Desenvolvimento Desigual, que diz que dentro de cada país, os ricos vão ser cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, os ricos vão ser cada vez em menor número e os pobres vão ser cada vez em maior número. E entre os países, cada vez vai haver um número menor de países mais ricos e cada vez vai haver um número maior de países mais pobres. E é isso que está acontecendo no mundo, tal e qual, como bem sabemos. E a pacto que ele falou não é senão um instrumento de uma coisa chamada, hoje em dia há um altar diante do qual querem que nós nos ajoelhemos. Ele é deputado do Parlamento Europeu, perdoará que eu falo assim, mas ele sabe bem que é assim, que é o altar da União Europeia e da Europa neste sentido. A integração europeia e o primeiro chamado mercado comum foi feito porque esta evolução do capitalismo de as grandes empresas comprarem as mais pequenas e de haver a concentração e cada vez haver um número menor de empresas mais poderosas. Era preciso acelerar isto. Era preciso pôr isto a andar mais depressa. E era preciso que este movimento ultrapassasse as fronteiras. E por isso é que a integração europeia foi feita. E por isso é que houve a PAC. A PAC, nos países com grandes tradições económicas, como França e tal, o que é que teve como resultado? Meia dúzia, quer dizer, não meia dúzia, estou a falar em sentido figurado, como é óbvio. Umas dezenas de milhares de grandes agricultores transformaram-se em milhares de gigantescos agricultores, não é?
e os que eram pequenos e médios agricultores ficaram sem meios de produção, proletarizaram-se. É outra coisa que disse o Marx, o Sr. Carlos Marx, que dizia o outro, está cheio de razão. Pronto, eu não estou a dizer, era só com o objetivo da gente conversar um bocadinho, pronto, porque acho que a tua intervenção merece essa, foi muito meritória e merece que a gente diga alguma coisa sobre ela. Posso só dizer a respeito disto ainda? É verdade que esta história, que começou por ser a uma escala menor, está cada vez mais espalhada, globalizada, não é? E esta quebra na relação entre o homem e a natureza espalhou-se ao mundo inteiro, não é? Nós temos larguíssimas esta quebra na relação que resulta da concentração da propriedade da terra e depois da própria produção. Uma imensa maioria da produção alimentar mundial é controlada por um número muito reduzido de grandes corporações do domínio do agronegócio. Há problemas como a apropriação de terras, não é? Países mais desenvolvidos, estou a pensar no Japão, falou-se aqui no Japão, o Japão é proprietário de terras em países do terceiro mundo que são 3 vezes o solo fértil que tem dentro das suas fronteiras. E como o Japão, outros países. Não é? E esse solo fértil, que é propriedade do Japão, ou de empresas japonesas, era solo onde, naturalmente, populações desses países antigamente tinham uma relação com a terra que lhes permitia a satisfação de algumas necessidades básicas, em domínios como a agricultura, a pecuária. Eles deixaram de ter essa relação, não é? Muitos deles foram empurrados para grandes metrópoles do terceiro mundo, onde os problemas que eu há pouco vos falava são inimagináveis e muito maiores do que aqueles que nós já sentimos aqui na Europa, não é? Do ponto de vista de grandes aglomerados urbanos, com uma multiplicação de problemas sociais, económicos, e onde, por isso, simplesmente não há emprego, não há o que fazer. Agora, eu estou de acordo com esta ideia de que então, só há desenvolvimento sustentável, no fundo que era o tema aqui da nossa conversa, num outro sistema económico e não no capitalismo. Mas isto mas isto é uma coisa que é alvo eu concordo com essa visão, é alvo naturalmente de intensíssima disputa e debate, porque há quem ache que é possível que o capitalismo seja sustentável. Podemos ter um capitalismo verde, não é? Nós, esgotadas as reservas de combustíveis fósseis, nós podemos, a partir de energias renováveis, assegurar a substituição disso, podemos, a partir esgotados, que é um problema que hoje temos, não é? De imensos elementos minerais que são usados em variadíssimas coisas que a gente utiliza no nosso dia-a-dia e que existem em quantidades já muito pequenas, mas há aí toda a nova economia associada à reciclagem, e que está muito bem, mas é possível, reciclando esses materiais, que a coisa lá vá. Bom, eu diria que, ainda que isso pudesse resolver do ponto de vista ambiental, que eu acho que não resolve, se formos à tal definição de desenvolvimento sustentável que compreende as 3 vertentes, para além do ambiental, o económico e o social, quanto mais não fosse nessas, não resolveria, como acho que está à vista de todos, não é? Mas mesmo no ambiental, também a minha convicção é que isso não acontece. E há uma diferença muito grande, era só uma coisa que eu queria dizer mais, porque há quem tenha, as crises num sistema capitalista são cíclicas e há quem tenha esta ideia de que a gente consegue viver com isto. Lá virá uma grande crise, mas depois há um período de crescimento e desenvolvimento florescente outra vez, não é? Aconteceu um bocado isso na Grande Depressão dos anos 30, houve a Segunda Grande Guerra Mundial e depois tivemos um período espetacular de crescimento, que foi dos crescimentos mais elevados que até hoje se registaram. Há uma diferença fundamental que torna impossível que isso se repita e que é precisamente os limites físicos do planeta. É que os recursos estão muito mais exauridos
do que estavam naquela altura. E é impossível voltarmos a ter taxas de crescimento desse tipo. Mesmo depois de uma crise profundíssima, como aquela que tivemos agora, e que já se tinha tido nos anos 30, aqueles ritmos de crescimento que tivemos depois da outra crise, agora, pura e simplesmente, não se vão verificar. Não é possível que se venham a verificar. Por variedíssimas razões, uma delas é porque os recursos estão muito mais exauridos, mas não é a única. Não é a única, porque há outra coisa, entretanto, que se está a confirmar nos tais escritos do Sr. Barbudo, de há 150 anos, que são, no fundo, mas isso dava tema para outra conversa, para outra edição, que é as próprias contradições do sistema. Porque o tal lucro, que é o objetivo número 1 deste modo de produção, está a decrescer. Tal como eu previa. Está a decrescer. Mas isso é outra... Apesar de tudo, e isso é outra conversa, e é um dos limites do sistema. Muito obrigada. Acho que há mais uma Há mais uma questão. Uma pergunta e só uma nota. Porque a palavra sustentabilidade é uma palavra que é muito manipulada politicamente, no discurso do dia a dia. Por exemplo, eu costumo ouvir falar em mineração sustentável e não existe tal coisa. Então eu fico preocupada, não no seu discurso, que eu acho que foi uma apresentação incrível, mas quando nós ouvimos a palavra sustentabilidade no tempo presente, acho que é muito importante ter em conta todos os vetores que o João falou e se eles estão mesmo em ação. E em ação apenas para o humano ou também para o não humano. E pensando na sustentabilidade dos mares, por exemplo. Eu sou parte de um movimento ambientalista que se chama Oceano Livre e convido-vos a visitar o nosso site, que é oceanolivre.org, e trabalhamos uma coligação de NGOs contra a mineração em mar profundo que está planeada para acontecer nos Açores. Ainda não tem um futuro, uma data marcada, mas já estamos muito atentos a trabalhar em Portugal continental e em Bruxelas para criar sensibilização das pessoas para o facto de que temos que investir sim na reciclagem e existem reservas suficientes para fazermos uma transição até 2050 para as renováveis, com as minas já abertas e com a reciclagem que temos hoje em dia. Não precisamos de minerar os oceanos. No entanto, alguns políticos e alguns políticos também locais com quem temos falado são pró-prospeção e pensam que pode haver uma ideia de que a extração marinha pode ser sustentável. Por isso, temos de ter muito atento quando vemos esta palavra e sustentável para quem e como. E então, convido-vos a visitar o nosso site e depois, quem quiser mais informação, falar no fim. Pensei que era importante trazer, porque é um assunto que estamos a lutar longe daqui, mas pelos interesses de um bem comum, que é os oceanos e as gerações futuras. Muito obrigada. Obrigada, João.